Vocês têm noção da saudade que eu tava de trazer a resenha de um livro favoritado pra esse canal? Gente, veio aí o hype de Quarta Asa, eu finalmente compreendi, eu vou compartilhar com vocês como que foi a minha experiência de leitura. E primeiramente eu fiquei muito feliz porque eu descobri que eu sei terminar livros. Eu tava abandonando tudo na metade, tava meio que dando uma pausa e tal. E esse aqui eu engoli em uma semana porque a vida adulta aconteceu, porque eu só pensava nessa história. Então vamos lá, qual que é a minha história com Quarta Asa pra mostrar aqui que é uma opinião realmente muito imparcial. Logo que saiu o hype lá fora, eu baixei a amostra no meu Kindle, eu comecei a ler, só que eu não entendia direito as cenas, o que estava acontecendo, a própria geografia do lugar era muito confusa pra mim. E além disso, eu ficava um pouco confusa no que era nome de dragão, o que era nome de personagem, se o personagem era homem, se era mulher, porque eram umas palavras diferentes e eu não tava conseguindo me adaptar muito bem naquele mundo. E daí, beleza, a gente tem que ler aquilo que tá com vontade. Não foi a época de eu ler Fourth Wing, mas quando chegou o Quarta Asa, eu recebi aqui da editora Planeta, no selo Minotauro, a prova antecipada em revisão pra ler antes dele finalmente sair oficialmente no Brasil. E pela quantidade de post-its que eu marquei, vocês vão ver que não tem muitos no início, que eles vão começando a ficar um pouco mais intensos conforme a gente vai pro final do livro. Isso aqui mostra muito como que é a dinâmica que eu enxerguei enquanto eu lia Quarta Asa. Eu comecei um pouco indiferente ao mundo, indiferente aos personagens, e conforme as coisas foram se desenvolvendo, eu fui me sentindo cada vez mais apegada. E eu acho isso muito bom. Eu fico um pouco frustrada quando o livro começa numa atração sinistra e ele no meio acaba ficando morno, acaba ficando apático e não dá aquela vontade de finalizar. Então eu gostei muito do ritmo de Quarta Asa, vamos falar do hype dele. Eu já tinha ouvido uma galera dizer que ele não arrasa em originalidade necessariamente, mas que aquilo que ele prometia, ele entregava. Preciso começar falando da Violet, que é a nossa protagonista. Ela é uma mulher, filha de uma general muito poderosa, muito influente nesse mundo. E é aquela pessoa que, tipo assim, talvez seja que nem eu e você, que não duraria 5 minutos num campo de guerra, no soco a soco, mano a mano com alguém. Ela queria participar dos escribas, que é a divisão que toma conta das histórias, de toda informação e conhecimento que existe nessa sociedade. Mas a mãe dela falou: minha filha mais velha é cavaleira de dragão, seu irmão mais velho que morreu é cavaleiro de dragão, você vai ser cavaleira de dragão também. Isso assim, a garota, cara, nenhuma estrutura física pra isso. E pra ela se provar digna de ser escolhida por um dragão, ela precisa passar por uma série de provas, uma série de desafios. Porque, teoricamente, os dragões escolhem aqueles cavaleiros que são mais fortes, mais impiedosos, mais ferozes, como se fosse um reflexo da personalidade deles. A gente tá num cenário que é um mundo que está em guerra, então a gente tem tipo esses cavaleiros de dragões versus cavaleiros de grifos. Tem todo um grupo de estudantes nessa escola de guerra que são filhos de pessoas que participaram de uma rebelião. Então eles são marcados com uma insígnia pra mostrar que eles são filhos de traidores, filhos de pessoas que morreram decapitadas na frente dos seus filhos, justamente porque eram contra o regime. Ó, o alô aqui pro fascismo, né? E honestamente, esse assunto me interessa zero. Eu gosto é de ver vestido, eu gosto de coroa, eu gosto de fadinha, eu gosto de bruxa, eu gosto de uma parada que tem glamour. Esse livro aqui não tem glamour, mas ele entrega todo o resto de um jeito que eu nem senti falta dessas características que me fascinam tanto em um universo de fantasia. Eu não sentia uma química entre personagens desse jeito desde que eu li A Corte de Neve e Fúria e de Sangue e Cinzas. Sinceramente, a química entre a Feyre e o Rhys pra mim é uma coisa irresistível, uma coisa que eu sentia, assim, era palpável o quanto que eu shippava os dois. E a química entre Poppy e Castile era outra que eu fiquei, assim, fascinada desde o primeiro capítulo até o segundo livro, porque o terceiro eu também desisti, pra mim não precisava de terceiro livro, enfim. E tem resenha de Sangue e Cinzas do livro 1 e do livro 2 aqui no canal. Lá da época que foi lançado na gringa, nem tinha vindo pro Brasil ainda, enfim, outros tempos. Pandemia, né, meus amigos? Mas enfim, aqui a Violet com um par romântico, eu não vou falar quem é que é pra não entregar, apesar de ser óbvio, é perfeito! Ele é perfeito, ela é perfeita, eles dois juntos são perfeitos, a implicância é perfeita, eu amo, eu amo, eu amo. E o segundo aspecto que me fez ficar muito envolvida com esse livro é porque eu gosto muito, muito, muito de bichinho. Quem me acompanha lá no Instagram vê que eu sempre posto minha rotina com a minha gata aparece nos posts. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Achei você. Gente, eu tenho uma gatinha preta. Pra mim ter um dragão preto na história é como se eu tivesse um dragão preto, só que no caso é isso aqui. E daí, quando a gente começa a entender um pouco mais como funciona o funcionamento dos humanos com os dragões e como que eles escolhem os seus humanos e quando acontece o que tem que acontecer, que eu não vou dar spoiler pra vocês, eu achei absolutamente fascinante. Vai, filha.
E de fato, ele traz algumas convenções do gênero que eu não encarei como clichês, mas que pra mim foram extremamente bem executadas e que trouxe, assim, uma roupagem diferente, com outras cores, outras características pra esses temas como fascismo, governo autoritário, guerras. Tem alguns plot twists no final da história que realmente são hipnotizantes. Eu sabia que ia ser um negócio assim. Aí que tá, gente, o plot twist, ele não é a coisa mais inovadora do mundo, mas ele é tão bem executado, ele é tão bem feito. O plot twist do livro que todo mundo fala não é aquela coisa mais inovadora do universo, mas ele é tão bem executado, tão bem feito, que você fica arrancando os cabelos, mesmo você já imaginando o que vai acontecer. Eu não achei ele um livro previsível. Eu também entrei na leitura com muita boa vontade de me deixar ser surpreendida, de me deixar ser envolvida pela história. Eu acho que a gente tem que ter essa predisposição quando a gente tá começando um livro. Mas a verdade é que tudo que eu sentia muita falta de ver pela primeira vez, que é essa coisa do romance, essa coisa de você descobrir um novo mundo, de você ir desvendando mistérios, eu tive essa experiência e isso foi maravilhoso. E eu vou falar pra vocês, chegando nas últimas 100 páginas pra esse livro acabar, você não faz nada, você pega uma garrafa d'água, você vai fazer xixi, você se tranca no seu quarto e só termina de ler, porque é extremamente frenético no melhor sentido possível. Eu gostei muito, não sei como é que a saga vai se desenvolver pelos próximos livros, é uma saga de 5 livros, o segundo já está disponível em inglês, chamado Iron Flame, e o terceiro em inglês eu não sei o nome, mas se eu não me engano ele chega no final de 2024 ainda em inglês. Mas se você procura uma fantasia pra você mergulhar e você ficar ali preso, totalmente obcecado pelos personagens, eu acho que você vai gostar e muito de Quarta Asa. Muito obrigada, Editora Planeta, por ter me mandado esse mimo, por ter me permitido ler em português antes do lançamento. Foi realmente uma experiência maravilhosa. Olha a quantidade de post. Beijinho e tchau, tchau.